e hoje nós vamos falar especificamente do impacto da tecnologia na vida dos idosos, que é algo que tem sido muito utilizado por causa da pandemia, então nós trouxemos esse tema específico. E aí, antes de nós entrarmos no tema especificamente, eu vou só trazer novamente um pouquinho das estatísticas, para que a gente fique aí mais consciente. Então, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa população de 60 anos ou mais, já em 2030, daqui 10 anos, será a maioria, né? E até 2055, essa população será maior em relação às pessoas com até 29 anos. Então, assim, é uma população que vem crescendo no sentido de que a idade está aumentando cada vez mais, né? E então a gente precisa olhar para essa questão. Como é que vai ser? Como é que eu serei quando eu for velha? Como é que eu serei tratada? Como é que eu gostaria, né, de ser tratada? Como é que eu trato os velhos hoje? Todos esses olhares são importantes. Então, para nós falarmos sobre isso especificamente, sobre a tecnologia, se nós realizarmos um recorte do assunto de hoje, a gente vai perceber que esse público está cada dia mais participativo na sociedade, enfim, e ativo na internet especificamente. Eles já têm muita experiência de vida, eles já passaram por muita coisa, então nós, que somos mais jovens que eles, né, nós somos presenteados com as valiosas contribuições deles, tanto na tecnologia, internet, como em todas as outras áreas que eles quiserem se engajar, né? Porque a tecnologia, ela exerce um papel muito importante na atualidade, e aí, independente da idade, para crianças, para jovens, para adultos, e para os idosos não é nada diferente. Tem algumas questões, mas a importância ainda está aí. A longevidade, ela não só é como ela deve ser nossa aliada, a gente precisa olhar para isso com um olhar um pouco mais acolhedor, né? Menos agressivo, menos querendo fingir que não existe, enfim. É melhor que a gente olhe para essa longevidade como nossa aliada, porque a gente vai ampliar o leque de possibilidades e a gente pode, como já muitas empresas, por exemplo, fazem, unir a criatividade dos jovens com a experiência dos idosos, né, Ká? Isso mesmo. Michele, antes da gente continuar, deixa eu só dar boa tarde aqui para Marli. Marli entrou. Muito boa tarde, Marli, seja bem-vinda. Elaine, Davi. Muito bom, muito bom. Bom, Michele, quando a gente fala de tecnologia, né, a gente fala que precisa ter uma necessidade, né, como dirigir, né, a gente começa a dirigir porque a gente tem uma necessidade, né, e essa necessidade, ela se chama de motivação, né, então a gente precisa ter um motivo para a gente ter uma ação. Dessa maneira, a gente pode entender que a tecnologia, antigamente, talvez ela não tivesse uma identificação para as pessoas idosas, né? E agora, isso relembrando o passado, né? E agora, com tudo o que está acontecendo, que lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais, mas agora a gente está precisando sim, né, perceber essa necessidade, e a gente também pode perceber que a tecnologia ela envolve vários outros segmentos, né? Não é somente o computador, que muitas vezes a gente não se dava conta, nem nós e nem as pessoas idosas, né, Michele? Sim, se a gente pensar, Ká, primeiro a gente pode falar da tecnologia, né? O que é essa tecnologia? Como você trouxe, muitos idosos, hoje idosos, né? Quando eram mais jovens, já lidavam com a tecnologia, porque se a gente for pensar na tecnologia, ela é toda e qualquer invenção ou desenvolvimento de algo, a melhora de algo, né? Que auxilie na praticidade do dia a dia. Então, a gente pode pensar desde a criação de utensílios, qualquer utensílio, né, como a colher, por exemplo, a criação da lâmpada, os carros, enfim, tudo que vai auxiliar a gente, tudo que faz com que as coisas fiquem mais fáceis, com que a gente
percorra um caminho menor, enfim, de maneira que auxilie no dia a dia, seja prático para a gente, tudo isso é tecnologia. Então, essas pessoas idosas, elas já lidavam com tecnologia. Quando, por exemplo, as novidades da época iam aparecendo. Tudo isso faz parte e não era pensado, como você disse, não era pensado como tecnologia. Mas, se nós levarmos ao pé da letra, era uma tecnologia sim. Sim, verdade, Michele. E falando, né, sobre essa coisa da tecnologia, eu estava lendo um artigo, né, e eu gostei muito sobre o conceito do Vygotsky, né, de 84, que ele escreve o seguinte: o pensamento é gerado pela motivação, ou seja, pelos desejos, necessidades, que é o que a gente estava falando, né, interesses e emoções do indivíduo. Então, de acordo com o autor, a motivação é a razão da ação, né? Se a gente não estiver motivado, a gente não faz, né? E ela que impulsiona as necessidades, interesses, desejos e atitudes particulares da pessoa, né, Michele? Sim, e quando a gente pensa nisso tudo, né, vem a pergunta, sempre as perguntas, eu gosto de perguntas, né, Ká? Como é que funciona, né? Quando a gente pensa nos idosos, como quando eles lidam com a tecnologia, eles têm acesso a diversas ferramentas e possibilidades de uso. A gente bem sabe disso, né? Como é uma coisa diversificada. E aí, a própria vida, né, deles é encarada de uma outra perspectiva. É possível para eles viabilizar interações pensando na internet, por exemplo, né? Eles podem viabilizar um aprendizado, lazer, entre outras diversas coisas. Tudo isso pode ser feito através de uma tecnologia, e essa tecnologia específica, no caso, é a internet, que hoje a gente utiliza bastante. E aí, quando a gente pensa nisso, através dessa interação, né, homem versus máquina, é possível, por exemplo, para eles praticarem um exercício fundamental para o desenvolvimento humano, que é repensar a vida, né? Eles podem fazer isso, repensar seus objetivos, e tudo isso favorece a expansão de uma mente mais saudável, e a gente, como psicóloga, está aqui para trazer isso, né? Facilita o processo do resgate da autoestima, que é muito importante para a terceira idade também, para todas as outras, mas para a terceira idade também, e gera neles um sentimento de pertencimento, porque em alguns momentos, em alguns casos, esse sentimento já foi perdido, já não existe mais aquela pessoa, aquele idoso, aquela idosa que está desgostoso da vida, ele já não se sente pertencente, porque, sei lá, porque não ouve, né, direito, porque não enxerga direito, ou porque não consegue se expressar direito, e tudo isso faz com que ele não se sinta pertencente àquele mundo, àquela sociedade, àquelas pessoas, né? E aí, quando essa pessoa tem essa interação com a máquina, quando ela pode realizar todas essas coisas, quando ela pode, enfim, ter um lazer, ter um momento de aprendizado, resulta numa maior capacidade afetiva e de saúde psíquica. E isso é muito positivo para todos nós, principalmente para as pessoas idosas, que são muitas vezes deixadas de lado. Sim, e é interessante, né, Michele, porque assim, né, se a gente for pensar, e aí voltando, né, no passado, né, que sempre teve, né, e continua tendo alguns obstáculos, né, e aí agora com essa pandemia, né, esses obstáculos, eles caíram por terra, né, porque agora realmente há necessidade, né, então eu acho interessante a gente falar também sobre os benefícios, né, de utilizar a tecnologia, né, que vem acarretando nas nossas vidas e nas vidas das pessoas idosas, né. E aí vem a pergunta, né, Michele? Poxa vida, são pessoas idosas, né? Para que vão querer agora usar a tecnologia, né? Se não estão trabalhando, se não estão trabalhando, se não estão estudando, né? Bom, a pergunta pode ser respondida assim, porque o uso da tecnologia, ela é um programa de inclusão digital que resulta também
em motivações pessoais, né? Como e isso, essa motivação pessoal, ela é de acordo com cada pessoa. Por exemplo, estudar histórias, né? Dá para a gente estudar histórias, idiomas, sei lá, pesquisar hobbies, conhecer lugares novos, né, como um país, estados, cidades, restaurantes, né, dá também para a gente conhecer os restaurantes, saber os comentários, né, sei lá, se tiver que pesquisar um prestador de serviço, de repente quebrou o aspirador de pó, dá para ir lá e pesquisar, comprar também qualquer produto, desde de roupas, né, visitar museus, né, que agora tá tendo bastante museus, né, que dá para a gente visitar e conhecer um pouquinho, assistir teatros, tem muitas peças bacanas no Sesc também sendo apresentadas em outros lugares também, acho que tem até um programa de cultura, né, do município de São Paulo, bem bacana também, que dá para assistir shows, né, escutar músicas. Meu pai adora escutar músicas pelo YouTube, músicas antigas, né, não precisa mais ter aquele monte de CDs ou um monte de discos, né, vinis, apesar de voltar isso e ser muito charmoso, mas dá para você ter várias músicas, vários tipos de música, compra de produtos, né, como eu falei, de roupas, sapatos, eletrodomésticos, né, transações financeiras também, ainda mais agora com a pandemia, a gente não pode ficar saindo muito, então isso está ajudando muito, né, a gente, ao cotidiano. Entretenimento, né, tem uma pessoa, a Aida, né, que sempre está conosco, né, Michelle, ela sempre fala do domínio chamado Fazenda, né, que ela é craque nisso, então é uma coisa bem bacana também, dá para fazer jogos de xadrez, palavras cruzadas, eu tenho uma paciente que adora fazer palavras cruzadas, paciência e muitas outras coisas, né, Michelle? Nossa, tem muitas coisas aí no meio, né? Tudo isso que você trouxe são formas, né, de lidar com esse momento, por exemplo, já que a gente não pode sair, principalmente a terceira idade, que é uma população que está no grupo de risco. Então, todas essas são possibilidades dessa população melhorar a qualidade de vida. E aí, quando a gente pensa, né, nesse movimento, porque antes de tudo isso, antes dessa pessoa ser tão ativa na internet, por exemplo, nesses meios digitais, existe aquele momento entre aprender a ligar o computador, né, até chegar às vias de fato. Porque mesmo que eles tenham lidado com a tecnologia antigamente, hoje as coisas mudaram e estão mudando muito rápido. Então, para eles lidarem com isso, eles primeiro têm que aprender. Mas aí, o que acontece quando eles participam, né, ativamente dessa comunidade digital? Enfim, tudo acontece, né, através de um trabalho psíquico, porque aí vem o novo, aí se impõe o novo para eles, né, como algo a ser conhecido e vencido. Porque para muitas pessoas existe aí uma resistência do novo, uma resistência em aceitar que é preciso desapegar de algumas coisas, aprender outras coisas. Enfim, esse novo precisa ser conhecido para ser vencido, né? E aí esse contato, essas trocas que passam a existir, seja com familiares, com amigos, e muitas vezes até com desconhecidos, amigos de netos, amigos de amigos, ou pessoas que você acha, né, interessante. Poxa, gostaria de conversar com essa pessoa, de trocar um pouco de palavras, de conversas com ela. Então, tudo isso acaba por desbloquear aquelas emoções e muitas vezes essas emoções são acessadas novamente, porque podem ser emoções que ficaram guardadas, ficaram lá num limbo, num lugar que a pessoa não queria acessar mais ou não conseguia acessar mais por qualquer motivo. E aí essas emoções são desbloqueadas e elas, quando elas são acessadas novamente, o resultado disso tudo isso são pessoas mais seguras, pessoas mais felizes, porque tudo isso vai trazendo, como eu falei um pouco antes,
um sentimento de pertencimento, um sentimento de poder fazer algo, de participar de algum grupo, e tudo isso é positivo, né? Você vê aí as pessoas mais velhas conversando por WhatsApp, participando de grupos e de comunidades do Facebook, encontrando hobbies, seja assistir um filme, seja assistir uma peça de teatro, ouvir música, enfim, de acordo com o que eles gostam, com a vivência deles, eles vão descobrir aí também um hobby, eles podem realizar sonhos antigos. Muitas pessoas, né, principalmente quando eu fiz o meu TCC, veio essa informação. Quando eu era casada, quando eu era mais nova, eu queria muito fazer X, Y, Z coisas, mas eu não tinha a possibilidade. E agora eu me percebo com a possibilidade de. Eu me percebo que dá, eu consigo. Então eles resgatam esses sonhos antigos, eles às vezes não, muitas vezes, eles criam perfis e atuam no mercado de trabalho através dessas ferramentas. Nós já falamos também em uma das nossas lives, nós falamos sobre a aposentadoria, né? Como é que esses idosos vivem após a aposentadoria, como é que isso funciona, mas muitos deles ainda trabalham, ainda estão no mercado de trabalho e eles precisam utilizar essas ferramentas. Enfim, são muitas coisas que a gente poderia falar aqui, mas além disso, eles sentem de uma maneira muito forte, de uma maneira talvez mais prática, inclusive, que eles foram reinseridos na sociedade, né? De uma forma mais produtiva, de uma forma mais autêntica, e eles não se sentem mais à margem, que é muito importante, né? Trazer esse sentimento de pertencimento, que traz essa segurança, e aí eles vão desenvolvendo tudo o que eles podem, porque existe aí uma potencialidade, uma capacidade, faz com que eles não se sintam mais à margem. É interessante isso que você está falando, né, Michele? Porque, novamente, né, a gente sempre bate nessa tecla, né, que procurar a inclusão digital significa se incluir socialmente, né? Imagine agora nesse momento que nós estamos vivendo, né, no momento de isolamento, né, isolamento social, né? Com risco, né, de se contaminar pelo Covid, né, impactando negativamente, né, todos nós, né, não só as pessoas idosas, pois a gente fica sabendo de perdas de familiares, perdas de amigos, né, a perda da renda financeira também, né, e de outros, e de outras coisas também, né? E nisso aumenta, lógico, o nosso estado de tristeza, o nosso estado de melancolia, né? Resultando em baixa produção de hormônios, né? Que isso é importante também falar, como a endorfina, a melatonina e a ocitocina, né? Que são responsáveis pela nossa sensação de alegria e felicidade, resultando, né, lógico, a baixa imunidade, né, no nosso sistema, abrindo portas para contrair doenças, gripes, né, por estarmos mais vulneráveis, né. Então, além das gripes, né, das doenças comuns, né, nós também desenvolvemos também a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, né, que comprometem a nossa saúde física e a qualidade de vida. A Marli está respondendo aqui para nós também. Tá travando, viu, Michele? O Instagram também para eles, viu? Tá. Bom, mas a gente vai ter que continuar. Obrigada, viu, Marilde? Marli. Marli. Você, tá, Marli? Pronto. Aliás, a Marli pode contar um pouquinho da sua experiência para a gente, né, com a tecnologia, né, Marli? Conta um pouquinho para a Michele. Bem-vinda. Bom, e nesse momento, né, é importante, né, que o idoso precisa saber que ele não está sozinho, né, e aproveitar a tecnologia para aproximar mais as pessoas, né. A Marli tá dando risada, Michele. Muito bom, né? Então, voltando, né? Aproximar as pessoas, mesmo distante, né? Como você sempre fala, né, Michele? Que nas lives, né, anteriores, né, que o distanciamento é social, né? E não é afetivo, né? Então, dessa maneira
né? Dessa maneira, a pessoa idosa aproveitará também o seu tempo, né? Se distraindo, aprendendo, se conectando com os amigos e familiares, né? Voltando aqui no Instagram, a Michele Amali está dizendo, olha, aprende muitas coisas que não sabia. Olha aí que bacana, né? Isso é muito importante, Marli. O meu pai também, Marli, está aprendendo muito. Tá muito legal, viu, ver ele se animando com a tecnologia, né? Bom, e a inclusão social, né, lógico, resulta no sentimento de pertencimento, né, que é isso que a Marli tá trazendo aqui pra gente, né, de pertencimento à sociedade, né, e sendo influenciada, lógico, pelo conhecimento da tecnologia em quantidades ou em qualidades, né, de contatos sendo oferecidos pelas ferramentas da internet, né, porque a sociedade, né, Michele, ela é contemporânea, né, então, ela precisa estar nesse processo da tecnologização, né? É um nome grande, mas é isso que a gente precisa ter, a tecnologia, né? Então, é lógico que nós idosos, né? Nós e os idosos, né? Contemporâneos, né? E nós seremos os idosos contemporâneos também no futuro, né? Também precisamos estar inseridos, né? Nesse conhecimento, né? Pois dessa maneira incorpora o sentimento da realização pessoal, emergindo felicidade, né? E acredito que a Marli deve estar muito feliz, né, Marli? Aprendendo, né, muitas coisas novas, né? Então isso é muito bacana, né? E eu tirei também uma frase do Morris, que ele diz o seguinte: idosos que utilizam o computador sentem-se menos excluídos na sociedade, que se torna cada vez mais tecnológica. Sem contar que outros estudiosos também acreditam que a tecnologia ajuda o idoso a melhorar sua conexão com o mundo externo, né? Que é exatamente tudo isso que a gente está falando aqui. Além da internet, né, abrir esse universo de conhecimentos, né, para qualquer pessoa, inclusive para as pessoas idosas, também favorece comunicação e interação com os amigos, familiares, como a Michele muito bem falou no início, né? Desconhecidos, se caso preferirem também. Agora, o universo é constituído de coisas ou notícias boas e ruins, né? E algumas dessas informações ruins, são de fontes não confiáveis, né? Então, portanto, nós já sabemos que tem sim perfis diferentes, né? De cada pessoa, dores diferentes, né? E que as pessoas idosas, elas acabam intensificando, sim, sobre as notícias ruins, né, de maneira a confirmar o acontecido, mas nós que estamos no processo, né, de tecnológico, nós podemos também deixar e trazer as pessoas idosas para elas verem coisas boas também, né, não só coisas ruins, né, para atenuar a dor do isolamento. Então, como eu estava falando, né, que é a importância, né, da gente puxar um pouquinho os idosos para verem coisas boas também, né, porque afinal de contas a gente tem que ver outras coisas para atenuar a dor do isolamento, né, que é muito doloroso, né, ver tudo que está acontecendo. Enfim, bom, e nisso nós não podemos esquecer que o fato de estar aprendendo coisas novas melhora as atividades mentais, né? Melhora a atividade mental, melhora a autoestima, eleva a autoestima, aumenta a relação intergeracional, né? A relação intergeracional entre a pessoa de uma idade diferente de uma outra pessoa, então pode ter 10, 5 anos a mais ou a menos, é isso que chama-se relação intergeracional, né? E durante o processo do envelhecimento, né, a maioria das atividades cotidianas, elas já estão automatizadas, por isso a importância de aprender coisas novas, como aprender a usar o celular, como aprender a usar o computador, né? Ou qualquer outra tecnologia, seja uma boa saída pela constante mudança de aprendizado, né? Devido às várias atualizações do aplicativo ou no próprio site, resultando em novos aprendizados, né?
Então, todos nós estamos nos adaptando, né? Nós também estamos nos adaptando e apesar de sabermos a importância de receber afeto, ele também pode ser manifestado em diversas formas, como, por exemplo, numa videochamada ou numa ligação amorosa, né? E não tradicionalmente, né? Como no presencial, né? Como antes do isolamento, né? Ou o nosso caso, agora de fazer a live, né? Para esclarecer algum tópico ou simplesmente uma conversa, né? Um bate-papo e a psicoeducação. A condição cognitiva, e aí eu vou falar um pouquinho sobre Vygotsky, que novamente, ela determina que as funções mentais, como pensamento, memória, percepção e atenção, isso no contexto biológico, tá, gente? Elas podem ser alteradas no processo do envelhecimento humano, mas isso não impede que a pessoa idosa possa construir novas aprendizagens. Então, aquele ditado, eu sou velho, não posso aprender, esquece, caiu por terra também, tá? Você é idoso, sim, mas você continua, sim, aprendendo, tá? Pode ter uma certa demora, né? Pode ter uma diminuição de concentração, sim, isso é natural, mas você vai, sim, continuar aprendendo, tá? Então, eu estava falando, né, sobre os obstáculos, né, que surgem, né, no envelhecimento, né, mas isso não quer dizer que a gente tenha que deixar de aprender, né, pelo contrário, né, os obstáculos existem sim, mas é muito importante a gente aprender coisas novas, para justamente preservar as habilidades cognitivas, né? E preservando os domínios da linguagem, preservando a memória, né? As memórias, né? Porque a gente tem vários tipos de memórias e isso a gente ainda vai fazer uma live, né, Michele, falando sobre as memórias, né? Então, isso é muito bacana. Então, a atenção também, né? A gente preserva o julgamento, percepção, né? E dessa maneira, a gente costuma dizer que a gente faz uma poupança cognitiva, né? Preservando a memória em idades até avançadas, tá? Então, dá para a gente preservar, sim, e continuar aprendendo. Então, eu estava dizendo, Michele, que aquela frase de falar eu não vou aprender tal coisa porque eu estou velho, caiu por terra. Não existe aqui com a gente, não é, Michele? Tem sim as suas limitações, né? Tem o atraso, a falta de concentração, né? Mas consegue sim aprender, né, Michele? Sim, sim. Sim, assim, nós pensamos, é muito uma questão de como essa pessoa está se sentindo também, né, Ká? Porque se nós olharmos mais a fundo, o que acontece que essa pessoa fantasia que ela não pode mais aprender, né? Na nossa sociedade ainda existe sim essa questão de falar que a pessoa idosa não é mais capaz, e isso não é verdade, porque as pessoas idosas têm muita capacidade, têm muita potência, de acordo com os seus limites, como todos nós temos limites, né? E tudo isso vai trazer para esses idosos, vai ser um retorno positivo, não só para os idosos, mas para quem convive com esses idosos. Tudo isso vai fazer bem para todo mundo. E aí vai dessa pessoa tentar entender o que está acontecendo, por que ela acha que não é mais capaz. Será que é uma questão física? Tentou uma vez e não deu certo e ficou ruim, né? E ficou triste com aquilo, não quer tentar novamente? Será que é porque os outros ficam falando o tempo todo, você é velho, você não consegue, ou não dão atenção, não estimulam, não incentivam? Enfim, tem uma série de coisas. E aí, pensando nisso, né, em tudo isso que a tecnologia, em tudo isso que a internet e todas essas redes são capazes de promover, né, nós pensamos nos idosos, são idosos mais conectados no sentido de estarem ativos, de se colocarem de uma forma mais ativa, de serem pessoas mais resilientes,
né? São pessoas que se colocam, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, então escolhem ali na internet, por exemplo, o que gostam, são pessoas mais participativas, e assim, nesse caminhar, essas pessoas passam a compartilhar conosco todos os seus conhecimentos, e que são muitos, né? São pessoas que já passaram por muitas coisas, já passaram por guerra, já passaram por doenças, inclusive, falando agora da pandemia, já passaram por doenças muito difíceis também, que na época parecia que não ia dar, que não iam conseguir, mas que muitos deles estão aqui hoje, né? Então, nós valorizamos e eles valorizam a própria história de vida, porque são histórias muito ricas, independente do que aconteceu, podem ser mais tristes ou menos tristes, enfim, mas são histórias muito ricas, né? E é preciso que a gente valorize isso. E essas pessoas acabam ficando interessadas na construção de um mundo melhor, porque se sentem ativos, logo fazem parte da sociedade. Então, eu tenho algo a contribuir com essa sociedade, eu quero, então, construir um mundo melhor para os meus netos, que seja, para os meus filhos, para os meus amigos, para mim. Porque se eu ainda estou viva, a sociedade ainda é para mim, né? Então, tudo isso vai demonstrando a importância dessas experiências desses idosos para os mais jovens, para aqueles que acabaram de chegar, entre aspas, né? Para aquelas pessoas que não entendem ainda tudo isso, porque é muita vivência. Quem é jovem tem um outro olhar, óbvio. E aí esses idosos vão poder trocar, eles vão ser muito mais bem resolvidos, eles vão ser capazes de usar os seus conhecimentos, tudo aquilo que eles aprenderam, vão unir com os conhecimentos dos mais jovens, vão unir com o conhecimento da tecnologia, que está facilitando muitas coisas, em prol de todos, seja deles, da sociedade, da humanidade no geral. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, ela pode, inclusive, até trazer pontos negativos, que eu queria só trazer aqui no finalzinho. Existe, por exemplo, o vício, né? Seja o vício em videogame, o vício na tecnologia em si, isso falando só da tecnologia, sem entrar em detalhes nos outros vícios. E idosos também passam por isso, porque os idosos não deixaram de ter uma história, não deixaram de vivenciar a sua própria vida e de ter os seus próprios gostos e desejos. Então, eu cheguei a ler também sobre idosos, uma idosa específica que estava viciada em videogame. Né? Essa idosa conheceu, né, o mundo da internet, foi apresentada a um videogame, a um jogo específico, e aí ela ficou viciada, ela se afastou de todo mundo, ela se afastou da família, ela se afastou dos amigos, ela engordou muito porque a alimentação já não era mais como era antes, era uma coisa só comer para não morrer, porque precisa comer e era besteira o tempo todo. Enfim, muitas coisas negativas aconteceram com essa mulher, tanto que ela teve que sair e ir para uma clínica de tratamento. E aí sim ela conseguiu retomar a própria vida. Então isso acontece com idosos também. E é uma coisa que a gente traz para as pessoas ficarem de olho. Porque é muito positivo você apresentar a internet, é muito positivo essas pessoas, por exemplo, descobrirem um jogo de videogame, alguma coisa do gênero, alguma coisa que elas se sintam bem fazendo. Mas a gente precisa ficar de olho, né? Se essa pessoa começa a se afastar dos afazeres, se essa pessoa passa a conviver menos, a fazer menos aquelas coisas que ela gostava, enfim, se ela passa a ficar trancada no quarto, todas essas coisas que a gente sabe que são sinais e sintomas de alguma coisa não tá bem. Então, quem estiver por perto, né, sejam familiares, amigos, quem estiver por perto precisa ficar de olho nisso, porque pode acontecer com todo mundo. E se isso acontece com um idoso, também é muito preocupante. Porque imagina como esse idoso, essa idosa especificamente, se descobriu ali no videogame, né? Poxa, que coisa gostosa, eu quero fazer isso, eu quero aproveitar, mas acabou sendo excessivo. E nada em excesso é bom. A gente precisa pensar nos dois lados. Sim. Tem essas questões todas que nós trouxemos que são muito positivas, né, são muito boas para os idosos, eles vão participar do mundo, eles vão trazer os conhecimentos, enfim, eles vão se sentir melhores, mais seguros, mais confiantes, mas tem também a questão de que a coisa pode degringolar para um lado
não muito agradável, na verdade, pouquíssimo agradável, né, Ká? É isso mesmo. Muito bem. Por ser muito rápido, né, o aprendizado simultâneo, né, toda hora está mudando o aplicativo, está atualizando, né, nós também estamos aprendendo coisas novas, mexendo em coisas novas, né, então o nosso cérebro está sempre em movimento, né, então isso é importante, né, ainda mais agora para a longevidade, né, como você iniciou a live, né, tão importante aí, e ao mesmo tempo temerosa, né, por outros, né, declínios da memória, enfim, né. São cuidados que precisam ser dispensados a todos, né? Nós falamos muito dos jovens e dos adultos nessa questão do videogame, por exemplo, mas são cuidados que precisam ser dispensados a todos. E se nós pensarmos em vivência, os idosos têm muito mais tempo de vivência. Então, eles também merecem, precisam desse cuidado, desse respeito, desse olhar. Porque, como eu sempre falo, se tudo der certo, todos nós seremos idosos. E aí, novamente, aquela questão, como é que eu quero ser tratado quando eu for um idoso, uma idosa, e como é que eu trato os idosos e as idosas hoje? Como é que é essa relação? Porque se hoje eu não trato bem, é muito possível que no futuro aconteça comigo. Então, melhor, né, repensar. E mesmo porque quando a gente fala de terceira idade, a gente fala muito de proximidade da finitude. Isso é muito difícil para todos. Mas isso é um assunto para uma próxima live. Para falar só sobre isso, porque também falar sobre finitude é uma questão. Não só para a terceira idade, como para todas as idades. E aí, eu acho que por hoje nós encerramos, né? Boa tarde a todos do Facebook também. Desejo um ótimo final de semana. Gente, uma ótima tarde para todos. E aí, semana que vem estaremos de volta falando sobre Alzheimer. Beijo, Ká, boa tarde para você e até semana que vem. Até, tchau. Tchau.